Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. Uma conversa em torno da mensagem O Éden Satânico, que está conectada com a mensagem O Deus dessa era maligna, baseado no texto de 2 Tessalonicenses a respeito desse dia em que nós estamos vivendo, do grande engano religioso ao qual Satanás submeteu toda a humanidade, enganando a todos com o espírito religioso, tal qual nos dias de Jesus, quando os fariseus e saduceus, debaixo de um espírito religioso, estavam cegados à verdade da palavra, conforme nós temos aprendido pela mensagem do profeta. Satanás, ele é adorado através dos feitos humanos, da ciência, da tecnologia, através das religiões, através das denominações, através de toda a filosofia, tudo aquilo que o homem pode fazer. Haja visto que o anticristo, o falso profeta e a besta estão, é uma trindade do mesmo espírito e estão identificados na Bíblia com 3 vezes o número do homem, 666. Veja, anticristo, veja, foi quando ele começou com uma interpretação falsa no meio da igreja, instituindo a falsa doutrina da Trindade. Veja, logo ele foi coroado, tornou-se então falso profeta e agora logo após o arrebatamento, quando ele tomar controle de toda a economia, de toda a política e a religião do mundo, ele se torará a besta. Veja, felizmente isso só poderá ser feito depois do arrebatamento. E nós já estamos vendo os esforços de Satanás para trazer o controle, veja, da economia, da religião e da política. Veja, essa pandemia é apenas o start, foi apenas a largada desse grande engano. Logo as pessoas estarão todas submetidas a um controle. Veja, hoje nós já estamos usando as facilidades do banco, de toda a tecnologia pelo smartphone, e tudo isso tem uma meta, chegar a Apocalipse 13, onde a imagem da besta é levantada e todos receberão essa marca, todos os que não têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. E esse engano não virá do socialismo, não virá do budismo, não virá dos muçulmanos. Esse engano vem da religião organizada, veja, falando em nome de Jesus Cristo, porque essa é a meta de Satanás, ser adorado como Deus, no lugar de Deus. Veja a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 3. Veja, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Veja, não é uma máquina, não é um controle eletrônico, não, é um homem, veja, sendo adorado como Deus, querendo parecer Deus. E como ele o faz? Através da interpretação errada, através da doutrina falsa. Ele não nega Deus, mas ele interpreta a palavra. E ele é exaltado como um grande líder conciliador, como alguém que está preocupado com a humanidade, com a saúde, com a preservação do planeta, com a preservação das fontes de água, com a preservação do equilíbrio. Veja, ele quer estabelecer o seu Éden científico, contrário à palavra. Mas ele tem desenvolvido mecanismos para trazer à igreja um engano. E esse engano virá através da religião. Veja, não de outro lugar. Veja, o homem do pecado, o filho da perdição, esse é Lúcifer, sim, veja, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então ele interpreta mal a palavra, coloca seus dogmas, coloca seus credos, coloca sua própria opinião. Veja, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos lembrar do que disse o Espírito ao rei de Tiro, lá em Ezequiel 28. Veja, sendo tu homem, pensas em teu coração que és Deus.
Veja, sendo adorado, reverenciado. Veja, não vos lembrai de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então ele já está no mundo, já está operando o seu evangelho científico, sua religião, mas ele encontra resistência, porque o Espírito Santo ainda está sobre a terra, ainda está aqui dentro da verdadeira igreja. Então, Apocalipse 13, verso 15 a seguir, veja, e foi-lhe concedido, Apocalipse 13, verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem. Então essa é a palavra-chave, adoração, tem a ver com religião, tem a ver com falso evangelho, adorassem, veja, a imagem da besta. Não se trata de guardar o sábado, ou guardar o domingo, ou ter um carimbo na mão, ou na testa, um microchip debaixo da pele. Não se trata disso, se trata de adoração. Veja, quando o homem é colocado no lugar de Deus, veja, quando se rejeita a mensagem do dia, não se dá o devido crédito, como disse o profeta, quem deu crédito à nossa pregação? Eles não dão crédito à verdade. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi a pedra principal. Rejeitaram o ministério do Filho do Homem, rejeitaram a Jesus, rejeitaram a palavra manifestada, porque veio de uma forma muito simples, muito humilde, não puderam entendê-la, porque ela estava escondida atrás de uma pele humana. Então o que fez o homem? Exaltou todas as invenções, a tecnologia, a ciência, a religião. Grandes líderes se cercaram de adeptos ao seu redor, fizeram prosélitos. Veja, e eles se satisfazem com os primeiros lugares nas sinagogas. Eles até colocam uma roupa diferente, colocam certas insígnias como crucifixo e coisas para parecerem melhor, para parecerem que são mais do que alguém. E gostam de um tapete vermelho, gostam de sentar nas primeiras cadeiras, gostam de ser chamados de mestre. É o grande engano. Satanás utilizando a árvore do conhecimento. Veja, e utilizando a beleza. Veja, construindo um Éden melhor, mais bonito, mais esplêndido, porém sem vida. Um prédio lindo e espetacular, sem vida. Uma ponte linda e espetacular, sem vida. Uma rodovia linda e espetacular, sem vida. Tecnologia. Veja, mas você pode tomar uma pequena folha de capim, aquela vida dentro dela é Deus. Um pequeno inseto, dentro dele está Deus, porque Deus é a vida. Deus está em toda parte. Onde há vida, ali está Deus, porque Ele é a vida. Veja, mas o Éden de Satanás é científico, é feito de obras mortas, é feito de aço, de concreto. Funciona, é verdade, mas para deslumbramento de quem é do mundo, não de quem é de cima. Então, diz o profeta na mensagem, o Éden satânico, veja, parágrafo 29 a seguir, falando a respeito do engano, o engano religioso. Veja, agora, ele começou por meio de um engano religioso no Éden. Começou lá. Terminaria aqui no tempo do fim, como anticristo. Anticristo. Não anti-muçulmano, não anti-budista, não anti-filósofos. Anticristo. Tudo que é contra a palavra. Se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Essa aqui é a verdade. Veja, e tem continuado desde então, não preparando um grupo de comunistas. Os comunistas não têm que ver nada com isso. Não é o controle mundial, uma moeda única, não é isso. Não. É a igreja. Aí é onde tem que vigiar. Vem, não são os comunistas os que enganarão os escolhidos, é a igreja a que enganará os escolhidos. Veja, vem, não são os comunistas. Sabemos que eles negam a Deus. Sim, claro que também são anticristo. Todo budista é anticristo, todo muçulmano é anticristo.
O comunismo é anticristo, socialismo é anticristo, mas, veja, em princípio, em princípio, eles não são o anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso, e pode citar a Escritura e fazê-la ver tão singela como Satanás fez ali atrás no princípio. Ele citou tudo. Deus tem dito, disse ele, foi o primeiro pregador do Evangelho, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele disse, sim, podemos comer de todas as árvores do jardim, disse Eva, mas há uma árvore no meio do jardim que Deus tem dito para não comermos dela, nem mesmo tocá-la, porque no dia em que o fizermos, nesse dia morreremos. Essa era a árvore do conhecimento. Veja, é aí onde, é o porquê Satanás tornou-se o Deus dessa era maligna. Ele levou a ciência acima da fé, acima do Evangelho, acima do sangue de Jesus Cristo. Por isso há uma civilização de fé agora, que vive dentro de um reino, confiando no sangue, confiando na palavra, confiando nas promessas, confiando no guarda de Israel, que é o nosso Deus. Veja, ele disse, seguramente não morrereis, mas deixa-me mostrar-te a razão porque Deus disse isso. É porque é reticência. Veja, o que ele citou era verdade. Bem, ele disse, você abrirá os olhos e você fará conhecer o bem e o mal. Isso era verdade. Mas ele mentiu quando disse, não morrerás. Veja, pois sereis como Deus, se podeis fazê-lo. Isso é exatamente o que ele quer fazer, e essa é a mesma coisa que está tratando de fazer hoje. Tem sido um engano religioso desde o próprio princípio no Éden, e o tem sido desde então. No tempo de Adão foi um engano, no tempo de Noé foi engano, no tempo de Jesus foi engano, e agora é o mesmo, um engano religioso. Agora notaremos a terra quando Deus a tinha sob seu controle. Então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus uma vez, e Deus teve a terra sob seu controle, lá no princípio, antes da queda. Veja, mas logo, Satanás passou a tomar o controle, quando ele tirou os nossos pais de trás da verdade, colocando uma interpretação, um engano. A morte entrou, e desde então Satanás é um invasor do planeta Terra, e toda a criação estava esperando o dia da redenção, e agora nesse tempo que nós estamos vivendo, nosso parente redentor já tomou o livro da redenção, já recuperou o título, já desceu à terra em Apocalipse 10, já entregou a um parente nosso. Mas primeiro o reino de Deus virá a mim e a ti. Primeiro o Éden é restaurado dentro de nós, Jesus e a igreja, Adão e Eva, marido e mulher casados, e logo em seguida a redenção da terra, o milênio, é para onde nós estamos marchando. Mas minha ênfase foi hoje a respeito do engano religioso. É aí onde as pessoas todas estão enganadas por falsas doutrinas, interpretações e assim por diante. Irmão, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.